Berserk é uma história que tem muito a oferecer, além de sangue e violência do que a maioria dos espectadores pensam. Realmente é uma obra com muito sangue e brutalidade, e isso está inserido na obra. Mas todo esse contexto narrativo tem um importante papel na obra, e os mistérios que permeiam a história de Berserk nos faz criar todas essas teorias mesmo após 30 anos de mangá. Eu tenho dois vídeos aqui no canal que falam sobre os mistérios que não foram solucionados em meio a tanto tempo, mas o que eu quero trazer para vocês é sobre o que aconteceu há 1000 anos atrás, o que provavelmente é o ponto de partida da história da miséria do mundo de Berserk, e vamos tentar explorar através dos fatos como foi a queda do Império de Geyserk, ponto que podemos olhar através dos olhos do Falcão da Luz. E se você quer saber mais, se liga no vídeo. Fala galera, Léo Bortolucci aqui com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos falar sobre o mangá de Berserk. E se você, assim como eu, é fã de mangás e animes, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa um like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. O primeiro ponto que temos que analisar é a origem secreta de Midland e quando começamos a escutar os rumores sobre Geyserk no capítulo 53. Em vários fóruns vejo pessoas discutindo sobre isso. Como essa história tem sua narrativa voltada sobre a ambição humana, também sobre como o temido Geyserk construiu seu império em cima de guerras, mas também nos deixa pensar em uma história de amor. O que sabemos de Midland é que a princesa Charlotte é a descendente viva da família real, ou seja, ela é descendente de Geyserk, apesar de não termos nenhuma confirmação sobre a árvore genealógica do antigo imperador, mas é o que tudo indica. Na Torre do Renascimento, nos é contado a história de que 1000 anos atrás, de que o mundo de Berserk estava em guerra, coisa que não mudou muito nos tempos atuais, mas que chegou um imperador do nada e conseguiu constituir uma nação cessando as guerras. Um dos pontos que me faz refletir que o que vemos Griffith fazer é reflexo do que Geyserk executou lá atrás, e vemos Guts pensar que Griffith se assemelha a Geyserk em sua ascensão até aquele ponto. Charlotte nos diz que não existe registros de Geyserk, nem de como ele surgiu ou algo relacionado à sua vida, o que nos faz pensar que Geyserk, assim como Griffith, tinha um bando muito forte e foi ganhando batalhas e seu nome foi crescendo com seus resultados em batalhas. Sua marca registrada era seu elmo de caveira, o que faz, no mesmo momento, Guts lembrar de Skuld Knight na sua primeira aparição. Judô entra na conversa dizendo que lhe foi contado um conto de fadas, em que o rei Geyserk colocou vários trabalhadores para construir sua enorme capital. Ocorreram muitas perdas nesse processo, mas assim que sua construção foi terminada, sua luxúria o levou a ser um rei tolo, que só pensava em seus vícios e cobrava impostos altos da população. Em meio a isso, Deus envia 5 anjos para acabar com a capital do pecado e, a partir desse dia, tanto a capital quanto o rei Geyserk sumiram, somente suas histórias perduraram ao passar dos séculos. É interessante ver Casca perguntar a Judô se a lenda é sobre 4 ou 5 anjos, o que mais pra frente iremos discutir. Um ponto que fica solto nessa história é que não sabemos se Charlotte realmente é descendente de Geyserk, pois não temos afirmações se ele teve filhos ou herdeiros que sobreviveram. Outro fato interessante é sobre isso, é que a família real enviou diversas vezes pessoas para investigar o que tem no fundo da torre e trazer informações. Mas todas essas expedições nunca foram concluídas, ninguém retornava vivo dessa jornada. Então foi construída uma torre para que esse passado obscuro de Midland ficasse escondido para as novas eras. E chegamos no ponto de que é falado sobre ter fantasmas naquele local, enquanto Casca derruba uma madeira flamejante que era usada para enxergar as escadas. Vemos as estruturas clássicas do que um dia foi a grande capital do supremo rei Geyserk. E também, o que mais nos deixa interessados nesse ponto é a pilha de corpos, mortos e todos com a marca do sacrifício. E justifica o porquê as expedições nunca retornavam, pois a marca atrai espíritos que dizimavam quem chegava por lá. O capítulo 53 é um dos que nos trazem mais informações sobre a antiga capital de Geyserk, mas após alguns bons capítulos, só temos 3 vezes que ouvimos falar de Geyserk.
somos apresentados ao sábio torturado por Gaiseric e, mais à frente, o nascimento de Falconia, que representa a antiga capital de Gaiseric. No capítulo 138, Padre Mosgus nos conta a história do sábio aprisionado por Gaiseric e torturado. Esse sábio era alguém que condenava os excessos e pecados do rei e clamava a Deus temente de que receberia ajuda para punir o rei. Mas não temos muito a discutir sobre os fatos aqui, pois é uma menção bem curta e direta. A segunda vez que ouvimos falar sobre o Império de Gaiseric é após o rugido do mundo astral e o nascimento da capital do Falcão da Luz, Falconia. Vemos o Papa falando em palavras se aquela grandiosa cidade, nascida em sua frente, não era a capital do rei Gaiseric renascida, mas logo ele se questiona novamente se fazia sentido perguntar isso, pois se realmente fosse a capital que Gaiseric construiu, isso mostraria ainda mais a divindade de que Grift é. E mesmo vendo o exército de demônios de Grift, todos os humanos foram para a capital como meio de refúgio, pois o mundo que eles viviam não seria mais o mesmo. A menção nesse ponto sobre o rei Gaiseric está no capítulo 358, após garantir que Falconia é o lugar mais seguro do mundo matando monstros que estão ao seu redor, Grift busca convencer os políticos de sua cidade, propõe sua visão de prosperidade. Os ministros estavam preocupados com as mudanças no mundo e que isso impactaria todos que vivem lá. Grift, por sua vez, faz um mega discurso em que os falconianos não deveriam ter como objetivo apenas sobreviver, mas sim um objetivo próspero. Grift apresenta vários projetos que deixam os ministros sem saída a não ser aceitar sua ideia, e então, para fechar com chave de ouro, Grift cita Gaiseric, sendo o líder que conseguiu criar um império em meio ao caos, e Grift, junto a isso, decide que será criado um segundo império que irá fazer seus sonhos se concretizar. No capítulo 345, temos Godfrey falando que Falconia era na verdade a cidade de Gaiseric renascida. E esses 3 pontos são os únicos e importantes capítulos que nos falam diretamente sobre o Império de Gaiseric. Nesse ponto aqui, tenho vários vídeos no canal falando sobre Skunk Knight e Void, e daqui para frente, essa correlação será um dos pilares para tentarmos entender como foi a queda do Império. Alguns fatos, sabemos que Skunk Knight é o antigo rei Gaiseric, sabemos que o sábio torturado na torre é Void. Por muito tempo, isso era um mistério. Sempre tivemos pistas, mas ainda não é comprovado pelo mangá que Skunk Knight e Rei Gaiseric seriam a mesma pessoa. Porém, no capítulo 362, temos essa confirmação, com Skunk Knight mostrando a Guts onde era o fim da linha que a armadura Berserk poderia levá-lo nessa jornada. É muito legal em vermos que quando Guts usa a Berserk Armor pela primeira vez, ela está com a silhueta de uma caveira em seu capacete, que após Guts ter seus pensamentos devorados por sua besta interior, ela se transforma. Sempre temos as menções sobre Skunk Knight, como Puck vendo sua aura élfica, Slan se referindo a ele chamando-o de majestade, Godfrey também faz suas menções ao mesmo, como se ambos tivessem convivido na mesma época. Na conversa de Godfrey, Hanar e Skunk Knight, fica claro que o Cavaleiro Caveira é de uma época bem anterior aos fatos atuais. E no capítulo 361 temos essa conversa e que no capítulo 362 se estende ao que presumimos ser a maior verdade apresentada, que o Cavaleiro Caveira é o antigo rei Gaiseric. Ainda não sabemos ao certo o que houve e como ele conseguiu estar na armadura que hoje ele usa, mas sabemos que Flora quebrou um tabu e por isso foi expulsa. Ela é sua fiel amiga. Vemos que anteriormente o Cavaleiro Caveira tinha uma amada, tanto antes do eclipse, que aparentemente mostra o nascimento de Void, quando após ele, vendo a linda cena em que um Cavaleiro Caveira e a Senhora Sacerdotisa da Tempestade se olham. O próprio Cavaleiro Caveira cita que ele foi um rei tolo, o que comprova em que em algum momento, enquanto como rei, ele fez escolhas errôneas, mas não sabemos quais, apenas temos como vislumbre a história que é contada, mas sem fatos, apenas história. Na minha visão, em algum momento da história, assim como Guts e Grift, o rei Gaiseric e o sábio começaram a ter algum desentendimento, seja pela maneira que o sábio ajudava Gaiseric a chegar ao seu poder,
ou nessa jornada na qual Gysric conquistava ele, chegou a Elfheim e ele se apaixonou pela sacerdotisa das flores de cerejeira e começou a ver as coisas de uma maneira diferente e por conta dessa divergência de visão, mandou prender o sábio. Não sabemos se aquele momento é a única vez que o rei Gysric usou a armadura Berserk, mas, de certo modo, alguém sabia de que algo maligno iria acontecer e deixou preparado o cenário para que a luta acontecesse, entregando a armadura a Gysric. Outro ponto que não é claro é que se sua amada foi morta pelos monstros ou se em meio todo aquele caos o próprio rei tenha matado por engano. Mas, o que tudo indica, a real queda do Império de Gysric está relacionada com suas escolhas, como a causalidade costuma fazer. Sempre que as escolhas são tomadas, o ciclo que poderia ser evitado não é mais, e então todos foram levados até o fim. Quando digo que podemos entender como Gysric fundou seu império, acredito que seja de uma forma familiar como Griffith está fazendo, conquistando e unificando. Porém, alguns grupos ou tribos estão sendo extintas, pois elas podem se opor ao Falcão da Luz. Agora nos resta aguardar como será o desfecho de Berserk assim que lançar novos capítulos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário e um like. Até a próxima, obrigado por assistir e fui!